O projeto Eclésia, o Chamado, apresenta a maior jornada da sua vida. Olá pessoal, estamos de volta com mais um dia aí da nossa jornada. Como foi a experiência de poder falar para as pessoas sobre a origem delas? Hoje nós estaremos trabalhando, desenvolvendo a segunda pergunta, que é a nossa identidade. Quem nós somos? As pessoas vivem uma crise de identidade. A gente vê hoje em dia coisas absurdas, né? Pessoas se dizendo que são gatos e agem como gatos, miam como gatos. Pessoas que dizem que são animais, que é um cão. E ali as pessoas saem ali com a corrente, saem pelo meio da rua, arrastando elas. Isso são coisas bizarras. Sabe por quê? Porque essas pessoas, na verdade, elas não sabem quem são. Elas não sabem a sua identidade. E o papel da eclésia é mostrar para elas de que elas são pessoas especiais e de que elas têm uma identidade sim, e que nós estamos aqui como agentes dessa eclésia, como agentes do reino de Deus, para poder trazer para essas pessoas a consciência, o entendimento do que na verdade elas são. E você vai agora olhar, descobrir a tua identidade através de duas lentes, em duas perspectivas diferentes. A perspectiva do tangível, e depois nós iremos olhar a nossa identidade na perspectiva de Deus, na perspectiva do intangível. Aquilo que os olhos não veem, mas que fala muito mais. Quando nós olhamos pela lente do mundo, você pode se enxergar magro, gordo, bonito, não tão bonito. Você pode se enxergar como alguém de sucesso, como alguém que fracassou. Você vai se enxergar de várias formas. Por quê? Porque você vai olhar dentro das suas limitações como ser humano. Você talvez já tenha ouvido tantas coisas, até mesmo da sua família, né? De que você é burro, de que você não serve para nada, de que você não será alguém na vida. E aí muitas vezes as pessoas se apegam a esse tipo de comentário, a esse tipo de falas, e ela ali carrega consigo essas marcas, esses traumas, e muitas vezes aquilo que foi falado lá atrás passa a ser uma verdade na vida de muita gente. Mas eu quero te convidar hoje a olhar pela lente de Deus. Porque a lente de Deus, ela vai tratar do que na verdade você é. Porque você não é nada disso que as pessoas disseram que você é. Você não é nada disso que talvez até você pense que seja. Mas é importante que nós olhemos pela lente de Deus. Porque ali você vai se enxergar de forma real, de forma verdadeira. E ali você vai ver quem na verdade você é. A Bíblia fala que certa vez Deus mandou o profeta Samuel ir na casa de Jessé, porque Deus queria ungir um rei, e seria um dos filhos de Jessé. E ali Samuel chegando lá, Jessé, ele com um olhar humano, baseado em uma perspectiva humana, ele ali apresenta os seus filhos, os mais fortes, os mais bonitos, os que tinham cara de rei. Eram homens de batalha, homens experientes em guerra, e ali eles foram colocados diante do profeta, para que o profeta pudesse então escolher entre aqueles que dentro de uma visão tangível seria a pessoa ideal para ser o rei. Só que ali Samuel fala, em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha o coração. Então, queridos, assim é a lente de Deus, porque a lente humana, ela não percebeu ali em um estábulo, em Belém, eles não perceberam que ali estava o rei. Ali para eles tinha apenas uma simples criança. Aí nós vemos também nessa questão de Davi, que o rei, aquele que Deus havia escolhido, que não tinha uma experiência de guerra humana, não tinha uma experiência num campo de batalha, mas ele tinha as suas próprias batalhas, as suas próprias guerras, ali sendo fiel a proteger aquelas ovelhas do seu pai, que seu pai havia confiado. Então era muito mais do que uma estrutura de guerreiro, de uma experiência de guerra em campo de batalha, mas era uma experiência que ele havia adquirido dentro do seu coração. E sem falar que para proteger as ovelhas do seu pai, ele teve que encarar um leão e um urso. A lente de Deus, ela é penetrante
e transcendente. Ela é capaz de enxergar você não apenas agora, nesse momento, é onde você está, da forma que você vive, mas ela tem a capacidade de te enxergar lá na frente. Essa lente mostrou para Gideão, aquele homem amedrontado, com medo dos midianitas, e ele fala: o Senhor é contigo, varão valoroso. E foi ele que libertou o povo de Israel das mãos dos midianitas. E essa mesma lente foi usada para mostrar a Simão, para que ele pudesse olhar para o seu futuro. Porque ali ele era Simão, filho de Jonas, mas que a partir daquele dia ele seria chamado de Rocha. E foi através desta lente que Deus mostrou um homem de quase 100 anos de idade, de que ele seria pai de multidões. Foi essa mesma lente que revelou que um fugitivo chamado Moisés seria o libertador do povo de Deus. A sua identidade não é uma opinião pessoal ou de alguém sobre você. A sua identidade é uma obra feita com as próprias mãos de Deus. No livro de Salmos, capítulo 139, versículos 13 e 14, a palavra fala: Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo assombroso e admirável. Pense em Deus como um tecelão, como ele fala na sua palavra. Um tecelão, ele é um artífice, que ele cria a sua obra com as suas próprias mãos. Você sabe o que é que isso significa? É que Deus, quando foi te criar, ele fez como um tecelão, que vai entrelaçando os fios de uma forma muito especial, até se transformar em uma obra-prima. E existem muitas pessoas aí fora, uns pensando em se suicidar, outros vivendo em depressão. Sabe por quê? Porque eles não conhecem a sua própria identidade. Mas você vai falar disso para essas pessoas. Você vai com calma, com amor, com carinho, você vai sentar e você vai explicar para essas pessoas. Você vai perguntar para elas quem você é, qual a sua identidade. E elas talvez nem saibam. Talvez elas pensem que são, não, eu sou engenheiro, eu sou médico, eu sou advogado, eu sou um pintor, sabe? Mas isso são apenas profissões que nós usamos para poder nos mantermos durante a nossa vida. Mas existe uma identidade que vem do DNA do Deus Todo-Poderoso. Agora eu quero perguntar para você, qual é a sua identidade? Eu falo, Romanos 8,37, você é mais do que vencedor. Juízes 6,12, você é alguém de valor. Você é alguém com autoridade para vencer o mal. Lucas capítulo 10, versículo 19. E por fim, você é aquilo que 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 e 10 fala: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que, em outro tempo, não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Essa é a imagem que Deus tem de você. Então abrace essa imagem e viva de forma plena, tá certo? Mais uma vez eu vou concluir aqui, mas lembrando que, eu peço a você, vamos agora para o nosso segundo desafio. Você vai procurar alguém, talvez aquela pessoa que você já falou na semana passada, para poder fortalecer ali e perguntar para ela quem ela é. E eu falei de que nós temos uma surpresa, né? Então, nós estamos montando a nossa banda, a banda da Eclésia, do projeto Eclésia, com músicas maravilhosas. E o nosso projeto ele vai ter uma produção de áudio, vai ter músicas gravadas, e eu não tenho dúvida de que será um grande sucesso no Brasil. E as músicas elas falam diretamente acerca desses temas que nós estamos discutindo aqui. Fique com Deus, um forte abraço, e na semana que vem nós estaremos tratando da terceira pergunta, tá bom? Tchau, tchau!